Já estamos de volta com o programa Inovação, o programa das boas ideias. E eu tenho aqui um e-mail da telespectadora Elaine Clemens, que tinha entrado em contato com a gente na semana passada. Diz ela: gostaria de agradecer a equipe do programa Inovação pela gentileza e atenção dispensada à minha pergunta. Estou feliz por saber que poderia apresentar o meu projeto ao senhor Wagner Fafá, que já entrou em contato. Que vocês me passariam e agendei a data para apresentá-lo. Quero ainda parabenizá-lo pelo programa, que está muito bom. Foi uma ótima ideia fazer esse programa. Acredito que já está beneficiando muitas pessoas que, como eu, têm uma ideia inovadora, mas não sabe onde procurar suporte para desenvolvê-la. Então, eu agradeço também esse retorno da Elaine, que dessa vez identificou. Ela mora em Campo Grande, Morada de Campo Grande, Cariacica. Faça como a Elaine e entre em contato com a gente para mandar a sua opinião ou fazer uma pergunta. Veja como. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação@recordnewses.com.br, pelo facebook.com/recordnewses, pelo twitter.com/recordnewses, pelo WhatsApp 027 99927 6943 ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23. Você que curte inovação, lembre-se de que além desse programa, você também pode contar com mais duas plataformas de comunicação onde a gente também fala sobre inovação. O blog Inovação e Comunicação, que fica no portal da Rede Sim, www.simnoticias.com.br, e também a nossa coluna na revista Sim, que pode ser adquirida nas bancas e também pode ser lida no portal e de graça. E voltamos a conversar com o Marcelo Vivaco, coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria do Governo do Estado, e também com o Wagner Fafá, do IBI. Nesse bloco, eu queria que vocês dessem uma opinião sobre um artigo que li esse mês sobre um livro que está sendo lançado nos Estados Unidos com o título O Estado Empreendedor, desmascarando mitos do setor público versus privado. O livro diz basicamente o seguinte: o Estado é o grande propulsor da pesquisa e quem leva a fama é o setor privado. Porque, de modo geral, os estados, e a gente quando fala estado, fala nação, né, países, governos, eles são sempre muito criticados, né? E o livro está indo na outra tecla, né? O livro está destacando que, muitas vezes, a iniciativa privada se beneficia de estudos e pesquisas feitas pelos institutos, instituições, universidades públicas, que geram a ideia inicial. E cita ainda como exemplo, ele aponta que 75% das novas entidades moleculares aprovadas pela FDA, a Agência Federal Norte-Americana, foram desenvolvidas em universidades e depois apropriadas pelos laboratórios. Cita ainda que a Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos bancou a pesquisa sobre o algoritmo que serve de base de serviço de busca do Google. E fala que a Apple também se beneficiou, a própria internet, que foi desenvolvida a partir do serviço dos militares. Né? Os militares nos Estados Unidos desenvolveram a internet como meio de comunicação alternativo e hoje serve à iniciativa privada. Vocês concordam com esse ponto de vista? Marcelo, por favor. Eu concordo em parte. Concordo com você no sentido de que o Estado tem esse papel importante. Por exemplo, a questão dos estudos militares foi que deu origem à própria internet, ao GPS, que a gente hoje em dia utiliza frequentemente. Mas o que eu observo é que o Estado, na verdade, ele cumpre o seu papel. A própria FAPES, que lançou um edital de 13 milhões e meio não reembolsáveis, ou seja, o pesquisador, o empresário, ele pode pegar e não ter que pagar. Mas o Estado, nesse caso, assume o risco do insucesso, porque ele parte do princípio que se 20% daquele capital investido retornar em produto, em processo, em serviço inovador, já vai estar cumprida a sua missão. Inclusive, fala aqui que a autora adora demolir mitos sobre os capitalistas e seu amor aos riscos e sobre os burocratas e sua aversão a ele. Na verdade, os burocratas do governo é que assumem mais risco, nesse caso da pesquisa, do que os capitalistas. Exatamente. É claro que no Vale do Silício, por exemplo, nós tivemos recentemente, em junho, o que se observa, a presença do Estado não é tão forte como a nossa aqui. O capital de risco privado, ele predomina. Aqui a gente tem que se orgulhar, o Espírito Santo, de ter lançado o edital, como eu falei, pela FAPES, de 13 milhões e meio, que contemplou um número muito grande de empresas que realmente estão desenvolvendo produtos, processos que vão
proporcionar o desenvolvimento do Estado. Fafá, é importante a presença do Estado, pelo menos na etapa inicial, né, quando se começa, né? Eu acredito que o Estado faz o papel dele. Porque, por exemplo, a pessoa faz um mestrado, a tese de mestrado vai ficar no banco de tese. O Estado não visa lucro. O Estado tem que fomentar a pesquisa. Qual que é o ganho? Desenvolver a ciência. É ciência. Qual que é o ganho direto do Estado? Uma pesquisa dessa gera um setor produtivo, que gera emprego, que gera imposto, que gera uma série. Quer dizer, indiretamente, eu acho que o Estado está lá no setor privado. Então, na verdade é o seguinte, o Estado não investe em publicidade. O profissional de propaganda fala, pô, a empresa tal desenvolveu tecnologia tal. Ele não sabe onde está a base. De repente está na pesquisa, na escola, numa tese de mestrado, no fundo não reembolsável. Tá? Mas, na verdade, desculpa, Marcelo, quando você fala em Vale do Silício, rapaz, o Serviço Secreto Americano está de olho ali. O Estado está intervindo indiretamente. De certa maneira, controla aquilo. Controla. Bem, é um papo ótimo, eu acho que é uma leitura que vale a pena, é um livro que vale a pena, acabou de ser lançado nos Estados Unidos, o nome em português, eu repito, é O Estado Empreendedor, Desmascarando Mitos do Setor Público versus Privado. Mariana Mazzucato, professora de Economia na Universidade de Sussex, no Reino Unido. O livro é em inglês, mas acabou de ser lançado nos Estados Unidos, daqui a pouquinho está chegando no Brasil. E no próximo bloco, Wagner Fafá comenta a escolha do último classificado para a grande final do Prêmio Inovação. O programa Inovação é o programa das boas ideias e a gente volta já.